Alô, meus amigos da Placar, estou ainda aqui no Maracanã, onde o Fluminense, nesse sábado à noite, conquistou pela primeira vez na sua história a Libertadores da América, né? Num jogo emocionante que foi imprevisível quase até o último segundo, porque o Fluminense saiu na frente, né? Conseguiu um gol com o Germancano no primeiro tempo, tomou o empate do Advíncula já próximo da reta final no segundo tempo de jogo, aí ficou tudo muito tenso aqui no Maracanã. E a torcida, claro, temia que o jogo fosse para os pênaltis. Mas antes disso havia prorrogação. E logo depois do Fluminense levar o empate, o Diniz fez mudanças no time, entre elas a entrada do John Kennedy, um jogador que fez muita diferença na campanha do Fluminense. Na semifinal foi decisivo. Ele estreou como titular nas quartas de final contra o Olímpia, foi titular pela primeira vez aqui no Maracanã, no jogo de ida, quando o Fluminense venceu por 2-0. E foi importante novamente na volta, quando fez até gol na partida contra o Olímpia lá, onde o Fluminense também venceu. Então, os dois jogadores que fizeram os gols hoje, e o Cano acabou desempatando próximo ao fim do primeiro tempo da prorrogação, esses dois jogadores, Germancano e John Kennedy, foram exatamente os nomes do Fluminense na Libertadores. Se tiver que destacar só um, foi o Cano, né? Artilheiro absoluto, disparado da competição, e que obviamente foi essencialmente decisivo para que o Fluminense conquistasse o título. Mas não dá para falar algo muito diferente sobre o John Kennedy, que hoje simplesmente evitou, né, que o Fluminense tivesse a possibilidade, que já era muito grande naquela altura, de ir para a disputa de pênalti, onde o Boca Juniors é um time muito temido. O Fluminense não fez uma partida brilhante, né? Foi um jogo muito tenso, como costuma ser um jogo de decisão, ainda mais contra um adversário tão tarimbado, tão experiente em Libertadores como é o Boca, que já venceu 6, né? Dessa vez jogou sua 13ª decisão e acabou perdendo, mas já tinha vencido outras 6, agora perdeu 7, além das 6 que conquistou. Mas é sempre muito difícil vencer o Boca, embora não seja também um Boca brilhante, embora tenha se classificado com 6 empates nos jogos de mata-mata, e se classificando sempre nos pênaltis. Então, obviamente, era um terror imaginar que o Fluminense fosse para os pênaltis com o Boca, diante das 69 mil pessoas que estavam aqui no Maracanã. Mas o Fluminense conseguiu o seu gol com o John Kennedy, um golaço, aliás, 2 lindos gols. Os 3 gols foram bonitos, o gol do Boca também foi bonito. E aí, no segundo tempo, o Fluminense até estava com um jogador a menos, porque o John Kennedy foi expulso no fim do primeiro, aliás, quando fez o seu gol no primeiro tempo, e um pouco depois, né, acabou que o Boca ficou também praticamente o segundo tempo inteiro da prorrogação sem o seu jogador, o Fabra, que deu um tapa na cara do Nino. Isso ainda foi no finzinho do primeiro tempo. Então tivemos um segundo tempo da prorrogação com 10 contra 10. Ainda assim, o Boca foi um time que apertou muito o Fluminense no segundo tempo, desse tempo extra. O Fluminense parecia cansado, parecia sem pernas, realmente teve que colocar os 5% a mais que precisava, além dos 100% que cada jogador tinha. Para mim, uma conquista justa. O Fluminense era um time que chegou com uma campanha bem melhor do que a do Boca. Na fase de mata-mata, por exemplo, o Fluminense tinha 4 vitórias e 2 empates, enquanto o Boca vinha, como já citei aqui, com 6 empates. E hoje pareceu, boa parte do jogo, também querer levar até o fim com o placar empatado. Acabou que o Boca conquistou o 7º empate hoje aqui no tempo normal, porque ele perdeu o jogo na prorrogação, para azar do Boca, para sorte do Fluminense, ao contrário das fases anteriores. Na final tem tempo extra, tem prorrogação, e foi assim que o Fluminense conseguiu conquistar a glória eterna, chegar ao seu título mais importante da história, e, a meu ver, muda de patamar com essa conquista. Era um título que faltava na galeria extensa de glórias do Fluminense, mas é um time que não tinha nenhuma conquista internacional em competições oficiais, né? E era um dos 2 times dos chamados 12 grandes do Brasil que não tinha conquista de Libertadores. Agora só tem o Botafogo sem essa conquista. Então, para mim, um título justo, um título muito sofrido e com a cara de um time unido, bem montado, na conta do chá, embora envelhecido, mas com a cara do seu treinador, do Fernando Diniz. Parabéns ao Fluminense, que vai disputar o Mundial ainda esse ano e já está classificado, o Mundial de Clubes, já está classificado para a próxima edição, que vai acontecer só em 2025, onde também já estão Flamengo e Palmeiras. O Fluminense, claro, para o Mundial e para as próximas competições, precisa se reforçar e, principalmente, a meu ver, rejuvenescer um pouco o elenco. Tem muito jogador aí, já na casa dos 35 anos, além do Felipe Melo, que tem 40, e do Fábio, goleiro, com 43.
Parabéns ao Flu, parabéns à torcida tricolor. Um abraço para todo mundo aí da Placar. José Ilan, aqui do Rio de Janeiro, com as informações do Fluminense campeão. Tchau.